Um abraço a você, caro amigo internauta, e a minha gratidão por estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar do tema homossexualidade, reencarnação e progresso espiritual. E para isso nós vamos valer de dois casos de experiências específicas que dois espíritos viveram e nos relataram as suas experiências. Esses casos foram retirados do site Portal do Espírito, um artigo publicado na Revista de Espiritismo número 39, de abril, maio e junho de 1998, consta como autor Luiz de Almeida. A mim foi enviada por uma colega nossa, espírita, que é nossa colega no grupo do Facebook Doutrina Espírita no YouTube, que nós administramos. Então nós vamos relatar, são dois casos de homossexualismo, para que nós possamos aprender com experiências desses nossos irmãos, como que nós podemos buscar o crescimento moral e espiritual em todas as experiências da vida. No primeiro caso, é uma declaração do espírito que diz assim: eu fui lésbica. Dentro do meu corpo de mulher, eu sempre me sentia um homem, e desde pequena, os meus pendores foram todos eles masculinos. Eu era menina, mas ainda assim, os meus companheiros eram os meninos. Eu gostava de estar com os meninos, brincar com os meninos, com as brincadeiras de meninos. Não gostava da companhia das meninas, porque não era nada emocionante ficar brincando com bonecas ou ficar vestindo o sapato das mamães. Isso, de fato, não me chamava a atenção. Assim, era o meu jeito de ser. Em qualquer reunião que eu me encontrava, estava eu lá com os meninos da reunião. Mas aí, o tempo passou, veio-me a primeira menstruação, chegaram os meus 15 anos. Na menstruação, eu sofri horrores que se repetiam mês após mês e que eu não conseguia aceitar e compreender. Depois completei 15 anos e aí era uma menina de rosto bonito, mas o corpo ainda meio que desengonçado para uma menina. Fui chamada pelo meu pai, pela minha mãe, que me aconselharam: olha, minha filha, agora você deve se acercar mais das meninas, você tem muitas coleguinhas, você tem que ter um outro comportamento, não pode ficar tão junto dos meninos assim. E eu me revoltei com aquilo e disse para minha mãe e para o meu pai: olha, eu não gosto da conversa das meninas, esse negócio de conversa de vestidos, moda, sapatos, batons, isso em nada me interessa. Se eu pudesse mesmo, eu cortaria os meus cabelos bem curtinho e ia vestir calças. Isso, é óbvio, caiu como um raio sobre a cabeça de meus pais. Minha mãe se desgostou muito, mas era a minha realidade. A vida continuou. Obviamente que meu pai começou a ter dificuldade de se relacionar comigo. A minha mãe, às vezes, se relacionava bem, mas eu me apaixonava facilmente por mulheres, por meninas, mulheres casadas, e comecei naturalmente a me deliciar quando nos vestiários do clube que frequentávamos, da escola, eu começava a ver aquelas moças que estavam tomando banho, que estavam nuas, e começava a ver que eu já não olhava para os seus corpos como eu olhava antes. Já tinha um interesse outro, e muitas vezes eu me pegava surpreendida pensando: ah, se eu fosse homem. Então, a vida foi assim, até que eu acabei viciando uma minha prima. Além do prazer que ela me proporcionava, ela me dava uma sensação de verdadeiramente ser um homem. E isso me era assim de uma sensação que me elevava, que me satisfazia de alguma forma. Meu pai já me tratava com rispidez nesta época, e quando eles descobriram, me afastaram totalmente, passei a ser totalmente vigiada e não tive mais oportunidade de manter nenhuma relação desse tipo. Comecei a viver a solidão, fria, tristeza, comecei a viver para os cantos, mas mesmo assim eu me casei. Poucos podem imaginar o horror que foi o sofrimento íntimo
que eu passei por ocasião da minha noite de núpcias. Meu esposo, ele tinha-me nos braços, acariciava um corpo de mulher, mas no qual estava encerrado um espírito de homem. A cada nova relação era para mim um sentimento muito ruim, mas eu fui fiel ao meu esposo durante todo o tempo que eu tive com ele até o fim, até que eu vim a desencarnar 15 anos depois. Meu esposo ficou viúvo, consociou-se novamente, agora com uma mulher verdadeira na anatomia, na morfologia e também no espírito, no psiquismo de mulher. E eu, chegando ao mundo espiritual, eu vim descobrir a razão daquela minha experiência. Descobri que por 4 reencarnações consecutivas eu houvera escolhido o sexo como supremo fim de um homem. Então eu era aquele homem que estava atrás do sexo pelo sexo em todos os momentos e situações, em todos os lugares da vida, e via mulher, qualquer mulher, apenas como objeto de prazer. Então eu as usava, me servia delas e quando me cansava, jogava fora como um objeto qualquer velho, inútil, para ir atrás de uma outra. Jamais reconhecer as mulheres nas suas qualidades de mães, esposas, irmãs, profissionais que são seres humanos. Nos intervalos entre uma reencarnação e outra, em vez de corrigir meu erro, frequentando escolas correcionais para as quais eu sempre fora convidado na espiritualidade, não. Eu acabava aceitando outros convites e me associava a hordas maléficas, cujo interesse era sempre implantar na humanidade o domínio do sexo. Até que um dia, por ordem superior, eu vim para esta reencarnação compulsória, encerrado em um corpo de mulher. Meu psiquismo era de homem, eu me sentia um homem, mas o meu corpo era um corpo de mulher. Felizmente, essa experiência, embora tenha sido muito dolorosa, ela valeu-me, porque eu me corrigi. Eu não só aprendi a valorizar a mulher, como aprendi a divinizá-la no seu papel de mãe, de esposa, de irmã, de espírito eterno que é. Voltei para a minha forma masculina e trabalho hoje na espiritualidade num grupo de socorro aos náufragos do sexo. Quando soar a hora, eu sair, irei para uma outra vilegiatura, para uma outra experiência reencarnatória, e espero poder desta vez, vestindo um corpo de homem, que é o meu psiquismo de agora, poder dar o melhor para respeitar o sexo feminino, tudo o que ele merece, para que eu possa promover o meu crescimento e aprendizado moral e espiritual. É um caso de dor, de sofrimento, mas que mostra-nos o quanto foi útil para esse espírito essa experiência, para o seu aprendizado, do que se ela viesse continuando na sequência daquelas 4 reencarnações em que ela vinha se equivocando no campo da sexualidade e continuar nesse equívoco. Então ela trouxe sim um sofrimento nessa inversão morfológica, psicológica, mas mesmo diante desse sofrimento, e com esse sofrimento e por esse sofrimento, ela foi capaz de aprender e crescer, e hoje trabalha para resgatar todos os débitos que outrora adquirira nos desvios da sexualidade. Mas há ainda um outro caso, cujo irmão começa assim. Eu fui uma prostituta em 6 reencarnações sucessivas. A primeira delas se deu num navio pirata. Eu morava em uma pequena cidadezinha na orla do Mediterrâneo e eles lá desembarcaram para fazer as suas pilhagens e também acabaram sequestrando muitas pessoas e com elas me levaram junto. Eu era jovem, bonita e não demorou muito para que o comandante me chamasse até o seu camarote para me fazer propostas indecorosas. Eu já estava preparado para isso, já sabia que assim ele iria
fazer quando ele para lá me chamasse, mas também já tinha os meus planos. Antes que ele fizesse a proposta, eu tomei a iniciativa. E peguei-o de surpresa, disse a ele: saiba que eu sou virgem. Quanto dá pela minha virginidade? E ele, de surpresa, dirigiu-se a uma das arcas que tinha assim ao pé do seu próprio leito, tomou um pouco dos produtos de filhagem, entre joias e peças de alto valor, e colocou sobre a mesa. E eu, segura de mim, ainda falei: é pouco. Ele então enfiou as duas mãos, trouxe-as bem cheias e colocou sobre aquelas outras na mesa. Aí eu disse: é o suficiente, e me entreguei a ele. Muitas outras vezes, oportunidades, me entreguei àquele homem, cada vez mais lhe tirando os produtos das suas pilhagens. Até que eu percebera que ele estava farto de mim e comecei a me entregar para os demais marujos do navio, sempre retirando de cada um pouco daquilo que conseguira com seus atos criminosos. Até que um dia consegui desembarcar em um porto europeu, rica, e dediquei-me ao meretrício de alto luxo. Depois foi uma outra reencarnação na França, na época do Primeiro Império. Lá eu era uma dama da corte. Obviamente, não era uma prostituta declaradamente, agia mais discretamente, mas em busca de obter também joias, luxo, honrarias, prostituí-me. Me entregava a todos os cortesãos, me entregava a todos os homens da corte que, de alguma forma, pudessem me beneficiar. E assim continuou a minha busca por esse prazer insaciável que só cada vez me fazia buscar mais sofrimento para mim mesmo. Numa terceira reencarnação foi em Portugal. Lá eu me casei com um caixeiro modesto, numa pequena cidade portuguesa, mas não consegui viver naquele meio de pobreza, de dificuldade. Aquilo era para mim um sofrimento que não cabia na minha personalidade. Então eu o abandonei, fui para Lisboa e lá eu montei uma casa de tolerância. Desgracei a vida de mocinhas ingênuas, desencaminhei muitos pais de família e lá fiquei até o fim dos meus dias. Mas numa quarta reencarnação, ainda em Portugal, ainda tentando reverter tudo isso e tentando aceitar, mais uma vez eu não me sujeitei à pobreza. Ainda solteira, tão logo me emancipei, comecei a comercializar o meu corpo. Para minha mãe, foi um desgosto incomensurável que a levou a morrer de desgosto. Então, eu continuei até o final daquela vida. A cada nova oportunidade reencarnatória, um novo momento de otimismo, não só para mim, mas principalmente para aqueles que do mundo espiritual tentavam me reencaminhar para o caminho do bem. Mas depois, foi no Rio de Janeiro, e nada, como uma cobra venenosa, eu atraía a mocidade da nobreza, sugando-lhe impiedosamente os haveres e até mesmo a honra, em um luxuoso prostíbulo. Era no tempo do Império, e mais uma vez eu caí. Mas finalmente, no início do século XX, eu retornei ao Rio de Janeiro e caí mais uma vez. Desde os 14 anos de idade, já comecei novamente a me envolver no meretrício. Bom, de nada estavam adiantando os intervalos entre as minhas reencarnações, os conselhos, os auxílios dos meus mentores, das pessoas que me amavam. Sempre eu estava caindo no mesmo equívoco. E em razão disso mesmo, foi que os engenheiros maternais decidiram que eu deveria ter uma prova agora mais congênere, uma prova que pudesse de fato me dar uma condição de mudança. E então deliberaram que compulsoriamente eu deveria reencarnar em um corpo masculino, não só uma, mas tantas vezes quantas fossem necessárias para o meu aprendizado. E eu, essencialmente mulher, essencialmente feminina, reencarnei então num corpo de homem, no Rio de Janeiro, como quarto filho, último filho de um casal de classe média do Rio. Bom, bem cedo começaram os meus martírios, porque eu adorava
brincar com as meninas, evitava os meninos. Na escola, sofria toda aquela sorte de bullying que existe normalmente entre os meninos quando um deles se apresenta com trejeitos mais efeminados que para mim não tinha como esconder, fazia parte da minha personalidade, fazia parte de mim. Com a idade, mais ainda foi se acentuando essa minha inclinação feminina. Eu parava diante de vitrinas para ver questões da moda, joias, sapatos. Extravasava-me ao admirar os vestidos, meias, colares, brincos, tudo o que era do toalete feminino. Meu pai e meus irmãos não me aceitavam dessa forma. Obviamente que meus trejeitos não podia escondê-los nem mesmo dentro de casa. E a minha mãe, pobrezinha, era a única que tentava pelo menos me compreender. Era a única que me consolava, que me dava um carinho, um abraço, um ânimo, que me auxiliava. Porque, fora ela, eu vivia na mais completa solidão. Meu passado me embrulhou em um manto pesado, até que certa vez eu fui atraído por um homem e fui com ele para o seu apartamento, vivenciando pela primeira vez uma experiência sexual dentro da homossexualidade. Não me satisfez. Para mim, aquele relacionamento foi um horror. Aquele homem depois quis me tornar seu amante. Eu tive dificuldades, mas acabei conseguindo me livrar dele. Também não era isso que eu queria. Não era isso que eu objetivava para a minha vida. E o meu sofrimento, ele foi durando assim até os meus 68 anos de idade. Jamais passou pela minha cabeça a ideia de suicídio, de me prostituir, felizmente, porque eu estava ali, naquela situação, para aprender e não para cair de novo. Então eu aguentei firme. Mas numa tarde, quando eu estava voltando para casa, e percebi que alguns estudantes estavam prontos para me chacotear, prontos para tentar mexer comigo na rua, dado a minha feminilidade, todo mundo podia ver. Eu entrei na primeira porta que se mostrou aberta na rua e quando entrei lá dentro vi que era um grande salão, muitas pessoas estavam ali e só aí que eu percebi que eu entrara na sede da Federação Espírita Brasileira. Então ali eu fui acolhido. Me explicaram que não existe coincidência. Se é que eu entrei por aquela porta, é porque ali eu deveria receber algo. Ali eles me acolheram, ali eles me respeitaram, ali eles me esclareceram tantas coisas, ali eu fiz amigos, amigas e passei a ter uma vida outra, independentemente da minha sexualidade. Passei a frequentar aquela casa onde conquistei tantas coisas, e os passes, a água frutificada me fizeram muito bem. E nesse momento, a partir deste momento, a minha solidão foi suavizada. Eu tive dificuldades para trabalhar também naquele período, porque naquela época eu arrumava empregos, mas quando os patrões descobriam a feminilidade no meu dia a dia, no meu modo de agir, isso não era aceito naquela época. Hoje ainda não é, mas hoje já não tem tanto preconceito como tinha antigamente. E assim eu acabava sendo despedido rotineiramente de emprego após emprego. E o que me socorreu no fim da minha vida foi apenas algum dinheiro que foi deixado pela minha mãe. Aí meus irmãos se casaram, meus pais desencarnaram e eu fiquei só. Vivi penosamente de um minguado benefício que me tocou por herança e fui morar numa casinha humilde no fundo da casa de um dos meus irmãos. Mas com a determinação de que não podia me apresentar a nenhum de seus convidados e estava proibido de conviver com os meus sobrinhos. Fiquei ali por um tempo, até que eles se cansaram de mim mesmo assim e me colocaram em um asilo, onde eu acabei desencarnando posteriormente. Esses momentos nos mostram o quanto que espíritos como esses podem aprender numa experiência assim. E a doutrina dos espíritos nos ensina através de 3 questões, 200, 201 e 202, que é possível essa realização.
Veja bem, na questão 200, os espíritos têm sexos? Eles responderam não, como entendeis, pois sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. E é natural que assim seja, porque o sexo em si mesmo, a gente sabe que a sua utilidade é a procriação. Ora, mas se o corpo provém do corpo, a gente sabe que o espírito é criatura divina, ele não provém do espírito. Então não teria nenhuma utilidade na espiritualidade ou para o ser desencarnado o sexo. Então é natural que assim seja. Na questão 201, diz assim: o espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher ou vice-versa? E eles responderam sim, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Portanto, vamos ler a 202 primeiro. Na 202, quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Eles dizem assim: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Então, o espírito não tem sexo, terá que escolher um quando vir para uma nova reencarnação. Normalmente, o espírito vivencia dentro de um psiquismo. É uma escolha, um livre-arbítrio. Ele, em determinada época de sua vida, enquanto espírito eterno, ele teve preferência pelo sexo masculino ou pelas questões do sexo feminino e começou a vivenciar todas as suas reencarnações dentro desta polaridade, dentro dessa sexualidade. Por quê? Naqueles momentos de sua vida, ele podia aprender ou passar pelas experiências que lhe eram necessárias, tanto numa como em outra polaridade da sexualidade. Mas, de repente, chega um momento, igual esses irmãozinhos que nos relataram os 2 casos de hoje, em que a mudança de polaridade é necessária para o aprendizado. Então, neste momento, a mudança é feita e quando, para o caso desses 2 irmãos, se resolve numa primeira reencarnação, que bênção de Deus. Mas tudo é questão do livre-arbítrio, tudo é questão do aprendizado de cada um de nós. Então, há essa inversão da polaridade, da morfologia com o psiquismo do espírito que vai reencarnar, sempre quando essa inversão tiver uma utilidade para o aprendizado e para o crescimento daquele espírito. É, portanto, uma ferramenta de aprendizado da lei divina para todos nós. E qualquer um de nós pode um dia passar por uma experiência como essa. O que importa nessa experiência é que nós possamos aprender como esses nossos 2 irmãos, sairmos vencedores no final de cada uma delas e possamos também continuar trabalhando para nos aprimorar sempre. Portanto, o que importa é a vivência do amor. Jesus já nos falava que a lei do amor é a que resume todas as leis, todo o ensinamento da lei divina e dos profetas e nos colocava: os meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Amemos. Vamos tentar nos amar uns aos outros em busca desse crescimento a que Jesus nos conclamou. Vamos tentar respeitar as diferenças entre os nossos irmãos e nós, independente da nossa escolha da sexualidade, da escolha do outro, ou escolhas em qualquer outro campo da vida. Cada um vive a sua experiência, dentro da sua experiência que deve aprender e crescer. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.